Cara, esse é o terceiro vídeo da série sobre comportamento masculino. Se você não viu os vídeos iniciais, eu vou estar deixando linkado no card e no link da descrição, o primeiro link que aparecer aqui para você poder estar clicando. Pois vai fazer uma diferença muito significativa na sua vida se você ver os vídeos iniciais para depois você ver esse. Pois por sequência ele vai fazer muito mais sentido e você vai ter muito mais conteúdo aplicável. Com isso você vai ter muito mais resultado no geral. Dito isso, vamos pro vídeo. E hoje a gente vai falar sobre como você faz para você ser uma pessoa mais firme, com mais postura, como dizer não para as pessoas. Porque o que a gente sabe é que uma pessoa que tem dificuldade para dizer não, uma pessoa que tem medo de dizer não no geral, é uma pessoa que as pessoas no geral não respeitam e usam mesmo, porque quando a pessoa percebe que a outra é fraca, que ela é manipulável, que ela é frouxa em si, quando a pessoa não tem capacidade de decidir por si só, tem medo de dizer não, as pessoas usam sem dó, a pessoa usa sem piedade, as pessoas não te respeitam no geral, você não consegue ter o respeito de pessoa nenhuma ao seu redor e com isso você acaba sendo capacho das pessoas no geral, sem respeito de ninguém. Então o que acontece é que você sempre se encontra encaixotado em todos os lugares que você vai, porque você é frouxo, porque você não tem firmeza no que você faz, no que você fala e no geral você não tem respeito de ninguém. 3 coisas que influenciam muito e atrapalham muito o seu julgamento, que faz com que você tenha dificuldade de ser firme, de dizer não para as pessoas. O primeiro deles é o nosso julgamento hierárquico, ou seja, a gente sempre vê as pessoas ao nosso redor a um nível de hierarquia. A gente está sempre calculando e julgando se as pessoas são de um nível hierárquico mais baixo, igual ou superior ao nosso. É normal que pessoas que a gente considere que tenham um nível hierárquico maior que o nosso, que a gente tenha dificuldade de dizer não para elas no geral. Então com isso, o nosso julgamento ele se torna mais difícil, principalmente diante dessas pessoas que a gente considera que tem um nível de hierarquia maior do que o nosso. O segundo fator é o nosso julgamento moral, cultural, pois a gente aprende desde criança que a gente tem que ser generoso, que a gente tem que ser bom, que a gente tem que ser humilde, que tem que ajudar as pessoas e entre centenas de outras coisas que influenciam muito no nosso julgamento na hora de dizer não para as pessoas. Porque a gente tem esse pensamento enraizado de que tem que ser bom, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo para as pessoas e normalmente isso faz com que na hora de a gente dizer não para uma pessoa quando é preciso, a gente acabe julgando a nós mesmos e com isso tenhamos dificuldade de dizer não para as pessoas. Pois dizer não às vezes é muito difícil pra gente. A gente sente um desconforto e uma dor tão terrível que muitas das vezes, mesmo que a gente não possa dizer um sim, é o escape mais fácil em muitas situações. E de acordo com esse julgamento moral que a gente tem, com esse julgamento cultural que a gente acaba tendo muita dificuldade de dizer não para as pessoas também. Então assim, quando a gente coloca isso em mente, facilita muito mais. Porém, a gente vai para o terceiro fator também que influencia muito nesse julgamento, que é o nível de segurança que você tem em você mesmo, ou seja, como você se julga em relação ao seu nível social, ao seu valor e ao seu nível de hierarquia. Por exemplo, se você é uma pessoa muito insegura, é normal que você veja você como uma pessoa de baixo valor, que você normalmente veja as pessoas, mesmo que não, mas que você as veja como pessoas de nível hierárquico e com valor social acima do seu. Então é natural que com isso você tenha muita dificuldade de dizer não para as pessoas. Com isso você tem muita dificuldade de olhar nos olhos das pessoas e dizer que você não pode, que você não quer ou que você não deve. Enfim, isso dificulta demais, porque isso influencia diretamente no seu julgamento moral também e influencia diretamente na posição com que você vê as outras pessoas. Quanto mais inseguro você é, mais frouxo você tende a ser, mais difícil de ser firme e mais difícil de dizer não para as pessoas vai ser. Por isso é muito importante que você veja o primeiro vídeo dessa série, porque eu falei muito sobre essa questão de insegurança, sobre autoestima e coisas no geral. Se você não viu, vai estar aparecendo de novo no card aqui para você estar vendo esse vídeo, ele vai fazer muita diferença. Então quanto mais valor você dá para si mesmo, quanto mais você se respeita, é normal que você seja mais firme, é normal que você tenha capacidade de dizer não quando você quer dizer não para as pessoas. Então a primeira coisa que vai te ajudar muito é você ter essas regrinhas estabelecidas que vai te ajudar a julgar e dizer sim ou não para as pessoas na hora que tem que ser dito.
Então assim, a primeira coisa é, quando uma pessoa te perguntar se você pode ajudá-la ou se você pode emprestar alguma coisa, entre centenas de outras coisas que podem influenciar a sua decisão de dizer sim ou não para elas, você simplesmente olha a primeira coisa, e a primeira coisa é a seguinte: definir a diferença entre desejo e necessidade. Então, se você olha para uma pessoa e você sabe se ela apenas deseja a sua ajuda, se ela apenas deseja aquilo que ela está pedindo para você, ou se ela realmente necessita. Se, por exemplo, a pessoa apenas deseja e você pode fazer aquilo, tudo bem. Você pode dizer sim para ela. Porém, se ela apenas deseja e você, por exemplo, não pode fazer aquilo ou realmente não quer fazer aquilo, então no momento em que você tiver que dizer não para ela, pense nisso, se é desejo ou necessidade dessa pessoa, e você simplesmente diga não para a pessoa se não tiver necessidade, tá ok? Ou principalmente se você não pode, cara, mesmo que a pessoa tenha necessidade e você não pode, diga não para ela. Por quê? Porque aí vem o terceiro julgamento, que é o seguinte: se essa pessoa tem necessidade, essa necessidade é urgente ou não tem urgência? Por exemplo, a pessoa tem necessidade e você não pode, aí você julga se ela necessita com urgência ou não. Porque como é que isso vai te ajudar? Porque quando você definir se é com urgência ou não, você vai definir realmente, a pessoa necessita, mas não é com urgência, por exemplo. E você tem que fazer algo, você não pode ajudar ela nesse momento, pois o seu é com mais urgência. Aí você vai dizer não para ela. Simplesmente você vai dizer não para ela. Agora você sente que é com urgência, aí você tem que calcular, medir na balança. Qual é mais importante? O que eu tenho que fazer? Ou é mais importante o que essa pessoa precisa nesse momento? Aí você define se você vai dizer sim ou não para ela, entendeu? Agora, se por exemplo você só não quer, aí você tem que definir: eu não quero porque isso vai ser realmente ruim, eu não gosto disso, não quero fazer isso, não quero emprestar isso ou aquilo para a pessoa realmente porque eu não quero. Aí você simplesmente diga não para a pessoa e ponto final. Não adianta você tentar ficar amaciando para a pessoa, arrumando desculpa, não, porque o que você vai conseguir dessa pessoa é mais desconfiança dessa pessoa e menos respeito dela, e como consequência disso você nunca vai conseguir uma pessoa que, quando você realmente precisar dela, você não vai ter uma pessoa que pode realmente vir a te ajudar, porque a pessoa ela simplesmente aceita um não seu quando ela sabe que esse não é sincero. É bem melhor você dizer que você, por exemplo, não quer, mesmo que você possa, mas que você não quer fazer uma coisa, do que você arrumar desculpinhas. Cara, para com aquele joguinho de querer arrumar desculpinha quando você não quer fazer uma coisa. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Seja firme e direto, cara. Diga não. A pessoa pergunta por que não, falou assim: não, cara, não posso. E se a pessoa insistir porque ela não pode, você fala, cara. É melhor que você seja direto para essa pessoa e que essa pessoa aceite e entenda que você não quer, do que você ficar arrumando desculpinhas e acabar sendo frouxo e com isso não ter respeito de ninguém. Porque as pessoas, cara, as pessoas se enchem de qualquer pessoa que tenta arrumar desculpinha. Isso é chato pra caralho. Se você tem que ser firme, seja firme, ao invés de ser um cara inseguro que vive arrumando desculpinhas para poder tentar fugir das coisas, entendeu? Então a ideia é você entender que é melhor você dizer não para as pessoas, pois isso vai impactar diretamente no geral, na forma com que elas te veem, na forma com que você mesmo se vê ao longo prazo e até a médio prazo, porque é muito mais fácil você dizer não do que você dizer um sim acreditando que falar sim é o caminho mais fácil, porque às vezes você vai se sentir muito desconfortável dizendo um não para a pessoa e você acaba dizendo sim para aquela pessoa, pois é um caminho mais fácil. E aí vem aquele sim que você julga para as pessoas, mas que você acaba não fazendo. Por exemplo, você fala sim para a pessoa porque é muito desconfortável você dizer um não para ela, mas depois você acaba nem cumprindo. Isso é a pior coisa que você pode fazer, cara, porque isso atrapalha muito no seu comportamento, isso atrapalha muito na forma com que as pessoas te veem também, cara. Não que você esteja se importando com a forma com que as pessoas se veem no geral, mas você tem que entender que no geral você precisa ser uma pessoa de mais atitude e uma pessoa com mais transparência nas suas decisões. Então você ser totalmente claro é melhor do que você tentar dizer um sim, por exemplo, acreditando que ele é fácil, mas depois você fugir, ou então você tá fazendo coisa para outras pessoas que você não queria fazer ou que você não podia fazer, entendeu? Qual é a melhor forma de você dizer um não para uma pessoa? Cara, dizer um não com muita coerência e com muita autenticidade. Ou seja, você dizer um não bem claro do porquê você não quer ou do porquê você não pode para a pessoa.
Aí com isso a pessoa vai olhar e falar, cara, a pessoa disse não, não tem problema. Quando eu precisar dela, eu vou procurar ela se eu precisar dela. Ou então quando ela precisar de mim, ela pode me procurar, que eu vou dizer sim pra ela, independente dela ter dito não. Por quê? Porque você foi autêntico, cara. Porque você foi sincero e você teve coerência na hora de dizer o seu não, ao invés de você ficar gaguejando. Então assim, cara, muda demais quando você tem coerência e autenticidade na hora de você dizer um não pra pessoa, quando você deve dizer não pra elas. Com isso faz totalmente diferença na visão que as pessoas têm em relação a você, como eu já repeti centenas de vezes nesse vídeo aqui. Pois o seu comportamento, ele vai ser antes de você ser uma pessoa firme, e a sua visão de mundo vai ser uma também, e a forma com que as pessoas te veem também vai ser uma, e depois que você se torna um cara firme, seguro e capaz de dizer não para as pessoas, que você começa a dizer não para as pessoas, vai ser totalmente outra a sua visão de mundo e a forma com que as pessoas te veem, no geral, tudo vai mudar, cara. Quando você é uma pessoa firme e decidida, muda pra caralho a sua vida, principalmente na hora de você tomar decisões pra si mesmo também, isso muda demais. E com isso eu tenho outra dica importante pra te dar também, que é você começar a perceber quando você deve ou não dizer sim ou não pra você também. Por exemplo, momentos que você deve dizer não, diga não pra você também, sabe? Seja insistente naquele não e coloque na sua mente naquele momento um não constante para que você não faça aquilo ou não deixe de fazer aquilo que você precisa de fazer. Por quê? Porque o não, ele é principalmente mais importante para que você evite de gastar tempo e energia. Guarde essa frase aí. A coisa mais importante no momento de você ser uma pessoa firme e no momento de você dizer não para as pessoas é você economizar tempo e energia. Isso no geral. Por exemplo, você dizer um não para uma pessoa quando você não pode ou não deve fazer alguma coisa, porque você sabe que aquilo vai te atrapalhar de alguma forma, ou que você sabe que você dizendo um sim para aquilo que você deveria dizer não, atrapalha no seu crescimento. Por exemplo, você diz que você vai para uma farra com seu colega, por exemplo, quando na verdade você deveria estar investindo o seu tempo em um projeto foda que você está fazendo para o seu futuro. E você acaba dizendo um sim para ele quando você deveria dizer não. Então todas essas coisinhas influenciam muito na sua economia de tempo e energia. Então no geral, você ser firme, você dizer não para as pessoas é em si economia de tempo e energia da sua parte, para que você não desgaste ela com coisas inúteis ou para que você aproveite ela para usar no seu próprio crescimento. Porque cara, não é egoísmo. Como eu te disse, eu já te dei as regras básicas lá atrás para você poder entender que quando as pessoas realmente precisarem mesmo, você vai lá e ajuda elas. Você diz um sim para elas quando for preciso. Você dá a mão para ajudar realmente quando for preciso, entendeu? Mas não pense que você tem que ser um bom samaritano, que você tem que ser humildezinho, que você tem que ser generosinho e o caralho a quatro, só para poder agradar as pessoas. Foda-se essa merda de agradar, cara. Pense em você, pense no seu desenvolvimento e crescimento, entendeu? As pessoas não estão se fudendo com você no geral. E a questão aqui é você sempre trabalhar em você o máximo que você puder, entendeu? Sempre trabalhe em você o máximo que você puder e com isso você vai ter uma evolução muito significativa na sua vida. Então, para finalizar aqui, algumas coisas que você tem que ter em mente quando você tem que dizer não para as pessoas. Primeiro, não fuja das situações para você ter que evitar dizer não para as pessoas. Sempre encare as situações ao invés de tentar correr, de tentar dizer, por exemplo, que você não está em casa, de dizer que você vai fazer outra coisa ou de arrumar alguma desculpinha, como eu falei lá atrás, para você ter que evitar de dizer não para as pessoas. Não fuja de forma alguma. E como consequência disso, a outra é não dê desculpa nenhuma não, cara. Seja mais direto realmente, sempre diga não. E se a pessoa perguntar o porquê, você dá um porquê mais real para a pessoa, sem medo, entendeu? De não agradar a pessoa. Foda-se se você não agrada ela. Procure te agradar. É claro que sem um egocentrismo gigantesco da sua parte. Óbvio, muito óbvio. Eu deixei isso muito claro ao longo do vídeo. Porém, saiba ser mais claro para as pessoas. Procure não ser a pessoa que vai ficar lá se enchendo pra caralho por você não ter dito não para as pessoas, tá ok? Recapitulando, então a autenticidade é muito importante na hora de você dizer não para as pessoas. Diga a verdade para elas no geral, diga a verdade. Vai doer no início para você e
pra caralho, cara. Dói muito mais pra você dizer um não pras pessoas do que pra pessoa que tá ouvindo não. Nossa, sério, cara. A pessoa que tá ouvindo não ali, aquilo passa dentro de 5 segundos depois que você disse o não, tá ligado? Depois ela pensa, talvez, em algum momento, mas cara, pra você dói muito mais. Então você dizer um não, isso vai aliviar você pra caralho. Você vai sentir um alívio nas costas quando você dizer um não pra pessoa. Você fica feliz demais quando você diz um não que você tem que dizer pras pessoas. E é muito gostoso você sentir que você é uma pessoa mais firme, que você disse um não que você deveria dizer, que você tem postura, que você é mais respeitado pelas pessoas quando você é mais direto com elas. Isso é sem igual. Então, diga não quando você tiver que dizer não, sem rodeios, tá ok? E a última coisa para você ter consciência é o seguinte: se quando você diz não para as pessoas e as pessoas estressam com você, as pessoas se irritam ou elas não gostam que você diga não para elas, você tem que ter muito bem lembrado isso que eu vou te falar aqui. Guarda isso na cabeça. Pessoas que fazem isso são pessoas manipuladoras, muito manipuladoras. Elas fazem isso por 2 motivos. Um deles é, cara, ela faz isso porque ela tá tentando ou já te usa sempre, ela já te usa sempre. Então quando você diz um não pra ela, ela fica irritada por saber que você tá dizendo não para as pessoas, que você tem coragem de dizer não e que talvez ela possa não vir poder usar de você. Então ela acaba usando esse lado mais emocional e mais agressivo quando você diz um não para ela. Então quando você é firme, fique feliz por isso, ao invés de ficar triste de ver uma pessoa, por exemplo, se irritando com você porque você disse não para ela, ou então jogando alguma coisa na sua cara. Diga não, foda-se, aí você começa a dizer mais não para essa pessoa, cara. De preferência, exclua esse tipo de pessoa da sua vida, porque essas pessoas, elas, cara, são manipuladoras, elas usam você realmente e por isso que elas ficam estressadas quando você diz não pra elas. E a segunda coisa é por essas pessoas já estarem te usando há muito tempo ou já estarem muito acostumadas em receberem só sim de você, quando você muda, ela sente esse impacto grande demais e acaba que ela fica estressada por você dizer não pra elas. Então fica muito atento, porque talvez as pessoas fiquem estressadas um pouco, mas depois tudo tá tranquilo, mas continue prestando atenção para ver se essa pessoa sempre fica estressada quando você não pode fazer algo por ela, porque essa pessoa pode ser uma manipuladora, filha da mãe, e você afaste essas pessoas da sua vida no geral. E por último, pra gente finalizar esse vídeo que ficou muito foda, eu acredito, se você não entendeu, você voltar nesse vídeo, ou então quando você precisar você voltar nesse vídeo, vai mudar demais se você usar esse vídeo ao seu favor, se você colocar tudo isso em prática. Para completar, coloque na sua mente o seguinte, que você não precisa se culpar por não conseguir ser firme com as pessoas. Sempre que você sentir que você não foi firme com as pessoas, que você não disse o não que você deveria dizer, você vai acabar tentando se julgar, você vai acabar se martirizando demais por causa disso. Aí você volta nesse vídeo e se lembre disso, você volta nesse vídeo e coloca tudo em prática e ao longo do tempo você vai evoluir, cara. Quanto mais você bota em prática, é claro que as coisas vão mudar mais rápido, mas de qualquer forma, para uma pessoa que é muito insegura, para uma pessoa que tem muita dificuldade, é óbvio que vai ser difícil, vai ser dolorido no início, porém, não se martirize. Sempre que você precisar, volta nesse vídeo, volta nessa série principalmente, porque tem muito conteúdo para te ajudar aqui nessa série, e vai vir muito mais conteúdo, e vai influenciar e te ajudar demais. Porém, não se martirize de forma alguma, sempre se lembre disso, tá? Cara, isso a curto, médio e longo prazo vai fazer uma diferença absurda na sua vida. Porque com isso você vai começar a criar suas próprias regras, você vai começar a criar o seu próprio espaço, você vai começar a criar o seu território. E com isso você não vai deixar ninguém te usar, te dominar no geral, porque você vai ser uma pessoa com postura e com espaço, você vai ser uma pessoa com território. Você vai ser um homem com um comportamento natural masculino e as pessoas vão te ver com respeito. Você vai ter o seu território, as pessoas não vão invadir seu espaço. E é esse o ponto final pelo qual a gente devia falar sobre como você ser firme e ter postura, que é você ser uma pessoa territorialista e as pessoas entenderem que elas não vão te usar de forma alguma, as pessoas entenderem que você tem valor, que você é um homem de alto valor. Cara, eu espero que você tenha entendido esse vídeo, eu gostei muito de fazer esse vídeo. Infelizmente a gente ainda não tem os recursos necessários para poder fazer os vídeos da mais alta qualidade possível, mas dentro do possível eu dei o meu máximo aqui agora, porém ao longo do tempo a gente vai evoluir e tudo vai ficar melhor e melhor
de acordo com o que a gente puder. E eu agradeço muito para você que chegou até aqui nesse vídeo. A gente vai continuar essa série muito foda, trazendo mais vídeos fodas para você. Talvez esse vídeo tenha ficado até mais comprido do que eu queria que ele ficasse, porém eu não gosto de deixar nenhuma lacuna quando eu decido falar sobre algum assunto. Mas se você chegou até aqui, você já teve muito conhecimento nesse vídeo, você tem muita coisa para você aplicar na sua vida e vai ter uma mudança significativa. Eu agradeço demais a sua presença até aqui. Se você chegou até aqui nesse vídeo, dá um up aí só para mim saber que você viu esse vídeo até o final, porque vai ser muito representativo para mim saber que você chegou até o final do vídeo. Eu fico muito agradecido. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!